Olá, vamos agora ver alguns exemplos de aplicação da definição de entropia topológica apresentada por Bohr. Agora vamos aproveitar a definição com geradores e separados para calcular a entropia topológica em alguns exemplos. Para transformações que não expandem distâncias, temos contrações fracas, a distância entre f de x e f de y é menor ou igual que xy, que a distância entre x e y. Então a entropia topológica é sempre zero. Porquê? Porque nessas circunstâncias a bola dinâmica não depende do número de itrados. Okay? Assim um conjunto é n epsilon gerador se isso ou se ele for um conjunto 1 epsilon gerador. Ou seja, o Rn epsilon k não depende de n. Portanto, a entropia topológica vai para zero. É zero, né? Como casos particulares, nós podemos mencionar as contrações, aplicações que sejam contrações em espaços métricos, e as isometrias. São casos em que ambas são contrações fracas. Vimos também que todo o grupo compacto metrizável, mencionamos já, admite uma distância em relação à qual toda a translação à direita ou toda a translação à esquerda é uma isometria. Logo, toda a translação do grupo topológico compacto metrizável tem a entropia topológica nula, okay? Exatamente como as translações ou as rotações nos toros e as rotações nas circunferências. As transformações expansivas. Tomemos uma função contínua num espaço métrico compacto com constante de expansividade ε0. Okay? Então, a entropia topológica é igual à entropia em relação a uma cobertura alfa com diâmetro inferior a ε0. Serve qualquer cobertura com diâmetro inferior à constante de expansividade para nos dar a entropia. Ou, posso escrever também que a entropia topológica é igual a Rf epsilon ou Sf epsilon, portanto usando geradores ou separados, para todo o epsilon menor que a constante de expansividade sobre 2. Certo? Então, o item 1, primeiro item, eu pego uma cobertura aberta com diâmetro inferior à constante de expansividade, e nós vamos ver que o αn, o refinamento dessa cobertura, tem diâmetro que vai para zero. Ok? Isto não é complicado de verificar, porque se não fosse para zero, então eu conseguiria uma sequência xn, yn de pontos, de tal forma que o yn está no mesmo elemento da cobertura αn, que o xn, e a distância entre eles é maior ou igual que delta. Isto é para dizer que o diâmetro do αn é estritamente maior ou igual que algum delta estritamente positivo. Como o espaço onde nós estamos é compacto, então existe uma subsequência que converge, uma subsequência do xn e yn, que vai convergir para um ponto x e um ponto y, e, claro, o diâmetro a distância entre o x e o y é maior ou igual que delta. Okay? Porém, a distância entre o fi de xn e o fi de yn são sempre menores ou iguais que o diâmetro do alfa, que é menor que epsilon. Ou seja, se eu agora fixar o i, e tomar o n indo para o infinito, escolher esta subsequência aqui, por exemplo, indo para o infinito, então o que é que eu vou obter? Eu vou ter no limite que o fi de x e o fi de y têm uma distância inferior a ε0. E o y é arbitrário. Mas pela expansividade isso significa que o x é igual ao y. Mas então a distância entre o x e o y não pode ser maior do que delta. Para o item 2, seja alfa a cobertura de x por ε0 bolas, e tomemos 2 epsilon menor que ε0, de maneira que o epsilon seja um número de Lebesgue de alfa e o diâmetro das epsilon bolas seja inferior a ε0. E possamos usar o item 1, que nós acabamos de provar, no argumento que vem a seguir. Então, toda a bola dinâmica de comprimento n e raio epsilon tem que estar contida em algum átomo do αn com estas construções. Certo?
Então, se eu tomar um NY gerador, NY gerador, eu sei que as bolas dinâmicas XNY para todos os X em E formam uma subcobertura do αn. Então eu tenho que o número de cobertura do αn é inferior aos números Rn-Fy, que por sua vez é menor ou igual que o Sn-Fy. Ou seja, a entropia topológica de F em relação à cobertura alfa é dominada pelo Rfy, pelo Sfy. Mas eu sei que o Sfy é menor ou igual que a entropia, que a função HDF. Não é? E pelo item 1, e porque o HDF é igual à entropia topológica, vem que a entropia F em relação à cobertura alfa coincide com a entropia topológica. Okay? Isto completa a prova. Observemos que se F é um homeomorfismo expansivo, o lema implica que a entropia, que é HF alfa, né, é este ínfimo. É o ínfimo, por causa da subaditividade, é o ínfimo da entropia topológica, né, do número de cobertura de αn sobre n. E, portanto, isto em particular é menor que h de alfa, que é um número finito. E isto vale também para toda a transformação expansiva num compacto. Ok? A entropia topológica está relacionada com pontos periódicos. Esta proposição mostra que se eu tiver uma replicação contínua e expansiva num espaço métrico compacto, então a taxa de crescimento do número de pontos fixos das potências enésimas de F cresce a uma taxa dada, no máximo, limitada por cima pela entropia topológica. Okay. O que é que nós vamos fazer para provar isto? Nós tomamos uma cobertura aberta com um diâmetro inferior à constante de expansividade da transformação expansiva. Então, cada elemento de αn contém, no máximo, um ponto fixo de Fn. Okay? Pois se eu tiver dois pontos fixos de Fn, de tal forma que um deles, né, está no mesmo átomo, no mesmo elemento da cobertura αn que o outro, então isso significa que o Fi de x e o Fi de y estão no mesmo elemento da cobertura para cada i, né, até o enésimo iterado. Né? Mas depois, como esses pontos são periódicos, né, então eles estão sempre em algum elemento da cobertura que é igual para ambos os pontos. Isso significa que a distância do Fi de x até o Fi de y é sempre menor ou igual que o ε0 para qualquer i maior ou igual que 0. Então a expansividade implica que y igual a x tem a mesma órbita. Então temos no máximo um ponto fixo de Fn, né, em cada elemento da enésima refinamento da cobertura. Okay? Então isso significa que o número de pontos fixos de Fn é limitado pelo número de cobertura n de αn. Okay? Então o lim_sup de 1 sobre n logaritmo do número de pontos fixos é limitado por 1 sobre n logaritmo do número do n de αn, e isso vai, o lim_sup disso é igual, né, à entropia da F com respeito à entropia topológica da F com respeito à cobertura alfa. E claro, agora, o que é que eu faço? Isto vale para qualquer alfa com diâmetro menor que a constante de expansividade. Então eu posso tomar o alfa com diâmetro indo para zero, né, e a entropia da F em relação a alfa vai convergir para a entropia topológica da F, e já temos o nosso enunciado provado. Okay? Para deslocamentos, para um caso mais particular de transformação expansiva, para deslocamentos, né, shifts de tipo finito a periódicos, ou seja, misturadores, nós vamos ter de facto a igualdade desta taxa de crescimento. Né? A taxa de crescimento é exatamente a entropia topológica. Antes de conferirmos a igualdade, né, da entropia topológica com a taxa de crescimento do número de pontos fixos de potências de um deslocamento de tipo finito, vamos entender qual é a entropia topológica de um deslocamento de tipo finito. Então, a entropia topológica
Então, um deslocamento de tipo finito é o logaritmo do maior autovalor da matriz de transição periódica, né, que define o deslocamento de tipo finito, certo? De fato, o que acontece é que, pelo teorema de Perron-Frobenius, né, nós sabemos que para toda a matriz de transição sempre existe um certo autovalor, vamos chamar-lhe lambda A, real não negativo, que é igual ao raio espectral. Ou seja, o lambda A é exatamente o supremo da norma, do módulo dos autovalores da matriz A, é o máximo deles, né? Se nós tomarmos os cilindros de comprimento 1 do shift, né? Então os elementos de αn são aqueles cilindros que têm os símbolos especificados dados por uma sequência admissível. Ou seja, vale esta relação aqui. Os símbolos estão A0, A1, etc. a n-1 e tem que ter que a transição do AI para o I mais 1 é sempre admissível. Então, o n de αn, ou seja, o número mínimo de coberturas, né, associado, dado, né, o número mínimo de subcoberturas obtidas com cilindros de comprimento n, é igual ao número de palavras admissíveis de comprimento n. Então, o n de αn é exatamente esta soma. Esta soma corresponde, né, a quantas palavras, reparem que isto aqui vai ser 0 ou 1, né, porque todas as entradas da matriz A são 0 ou 1. Portanto, isto aqui é a entrada IJ da n-1ª matriz da matriz A. Então, eu vou saltar do I para o J em n-1 iterados. Ok? Então, eu tenho aqui esta soma, né, para todos os I's e J's, vai-me dar a quantidade de uns que aparece aqui, vai-me dar a quantidade de palavras admissíveis de comprimento n. Mas isso nós podemos pensar que é a norma da matriz AN-1, A elevado a n-1, é a norma do máximo, né? De fato, a norma da soma, né? Esta S é a norma da soma dos módulos de entrada da matriz. Esta relação é equivalente à norma do operador, de fato, né? Todas as normas em espaços de matrizes de dimensão finita, espaços vetoriais de dimensão finita são equivalentes, mas eu vou tomar aqui esta norma em particular, agora, né? A norma da soma. Então, eu tenho aqui este jeito de calcular o n de αn. Portanto, isto vai me dar um jeito de calcular a entropia, né? Ou seja, a entropia, então, em relação à cobertura dos cilindros de comprimento 1, vai ser a taxa de crescimento do n de αn, que é exatamente a taxa de crescimento da norma das potências de AN nesta norma da soma. Mas a norma da soma é equivalente à norma de operador, pensando em AN como uma matriz de RD em RD, e, portanto, este limite aqui é exatamente o raio espectral do operador A. E, portanto, tenho o logaritmo do raio espectral como sendo a entropia. O logaritmo do raio espectral é aquele autovalor máximo, pelo teorema de Perron-Frobenius. Okay? E nós sabemos que o αn tem um diâmetro que converge para zero com qualquer métrica compatível com a topologia gerada dos cilindros, né? Portanto, a entropia é realizada nesta cobertura, né? Portanto, isto aqui é a entropia topológica do shift de Markov, né? Desde que seja periódico, né? Então, terminamos a prova da proposição. Podemos agora ver que a entropia topológica é exatamente a taxa de crescimento do número de pontos fixos, okay? Para um shift de tipo finito com a matriz de transição periódica. Okay? Basta observar o que é, cada cilindro com alguma sequência de símbolos fixada, né, contém no máximo um ponto periódico de período mínimo n. Okay? E contém realmente se
esta sequência, se a sequência A0, etc., AN-1, retornando ao A0, é uma palavra admissível, porque eu posso repetir, né, a sequência. Contém no máximo um ponto periódico de período mínimo n. Bom, porque se ela contivesse 2, né, então em todos os iterados dessa sequência periódica, né, eu voltaria a um cilindro, voltaria a este cilindro, a um cilindro semelhante. Então eu teria que a distância entre eles era muito pequena. Okay? Se houver um ponto periódico de período mínimo n aqui, né, e tivesse outro ponto periódico de período mínimo n, então eu teria a mesma sequência de símbolos repetida. É o mesmo ponto periódico. Existe então um ponto periódico, existe um só, se esta sequência for admissível com o retorno alfa 0. Se a sequência alfa 0 de ser alfa n menos 1 e incluindo alfa 0 for admissível. Ok, nesta condição, portanto esta observação, mostra o quê? Que o número de pontos fixos com período mínimo n do shift, né, vai ser esta soma. São todas as possíveis sequências admissíveis que começam num certo símbolo e voltam ao mesmo símbolo. Okay? Em n iterados. Mas isso é exatamente o traço da potência da matriz, a potência enésima da matriz de transição. Ou seja, a taxa de crescimento do número de pontos fixos de sigma n é a taxa de crescimento do traço de alfa n. Okay? Mas reparem, o traço agora de alfa n é a soma, né, da enésima potência dos autovalores de A, repetidos consoante a sua multiplicidade. Eu vou somar todos os autovalores e levar à enésima potência. E nós sabemos que existe, porque a é periódica, existe um autovalor que é o maior de todos. É estritamente maior que todos os outros em módulo. Certo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar esse autovalor em evidência, nesta soma aqui das potências, e o que vai acontecer é que os outros autovalores, divididos por esse máximo, por esse autovalor que é estritamente maior do que eles, vão convergir para zero quando n para infinito. Então fica apenas lambda A elevado a n assintoticamente. Então este limite é a mesma coisa que o limite de 1 sobre n logaritmo de lambda A elevado a n, que é exatamente o logaritmo de lambda A, que é o logaritmo do raio espectral. Okay? E como o logaritmo do raio espectral de A corresponde à entropia topológica, então nós temos que o número de pontos fixos de sigma n cresce assintoticamente a uma taxa que é exatamente igual à entropia topológica da transformação. Okay? Um outro exemplo é a transformação de Gauss. A transformação de Gauss tem entropia topológica infinita. Ela não é expansiva, nem é uma aplicação contínua, notem. Né? De maneira semelhante ao exemplo de entropia métrica infinita, que eu apresentei em vídeos anteriores, para concluir que a entropia topológica é maior do que qualquer quantidade prescrita nesta transformação, observamos que para cada inteiro k nós podemos considerar esta união, a união dos pontos que vão de 1 sobre 2k até 1, portanto esta união destes intervalinhos, né? Isto aqui é um conjunto aberto, estritamente contido no espaço onde está definida a transformação de Gauss, estritamente contido no intervalo 0, 1, e o maximal invariante deste conjunto, né, vai ser o quê? Vai ser o conjunto de todas as frações contínuas que se exprimem com coeficientes que vão de 1 até 2k menos 1. Ok? Tenho os coeficientes de 1 até 2k menos 1 e considero todas as frações contínuas que se podem exprimir desse jeito. Isso dá todos os números que vão aparecer neste lambda k. Certo? Então, este lambda k é um conjunto de Cantor dinamicamente definido com k ramos. Os ramos da aplicação de Gauss, né,
são estes ramos aqui que vão até ao K, né? Portanto, eu vou cortar aqui de 0 até, imaginemos que eu tenho aqui o 1 sobre K, imaginemos que aqui eu tenho 1 sobre 2K, eu vou aqui até 1, né? Tenho aqui a mesma, faço aqui a identidade, reflito aqui, tenho aqui o mesmo número. Imaginemos que eu faço a maximal invariante aqui, né? Portanto, eu vou olhar para as pré-imagens deste conjunto dentro do intervalo, dentro do próprio intervalo. Okay, eu devo tomar um conjunto ainda muito menor aqui, de fato. Okay? Então, isto aqui vai ter o quê? Eu vou ter que estes ramos vão ser os ramos da transformação expansora que vão definir o conjunto de Cantor dinamicamente definido, dada pelo maximal invariante neste conjunto aqui. Sendo assim, o lambda K ele passa a ser topologicamente conjugado a um deslocamento, a um shift completo, ou seja, um shift Bernoulli, K símbolos. E a entropia topológica disso aí é o logaritmo do número de símbolos. Ok? Então, ou seja, a entropia topológica vai ser maior ou igual que a entropia topológica do lambda K. Então, a entropia topológica é maior ou igual que o logaritmo de K. E, finalmente, como o K, né, é arbitrário, então a entropia topológica é maior ou igual que log de K para qualquer K, ou seja, a entropia topológica é infinita. Para provar que a transformação de Gauss não é expansiva, nós podemos observar o seguinte: se eu tivesse uma transformação expansiva num espaço métrico compacto, então eu deveria ter um L, um número, que seria uma cota para o número de pré-imagens da minha transformação. Okay? Então, se eu tiver, de fato, se eu tivesse dois pontos distintos, né, na minha pré-imagem, vai ser dois pontos, numa pré-imagem de A, B e C, dois pontos B e C, que estão ε0 próximos, onde ε0 é uma constante de expansividade, né? Então, os iterados desses pontos, né, são os mesmos a partir do primeiro iterado, né? Porque ambos têm como imagem A, então a órbita do B e a órbita do C no futuro são a mesma coisa que a órbita de A partir do primeiro iterado. Resulta que a distância dos iterados entre B e C é 0. Menor que ε0 para todo K maior que 1. Por expansividade, então, o B tem que ser igual ao C. Ou seja, dois pontos na pré-imagem de um ponto que estejam ε0 próximos têm que ser iguais. Okay? Então, se eu tiver dois pontos na pré-imagem de um dado ponto que são distintos, a distância entre eles tem que ser pelo menos ε0. Ok? Portanto, o que é que eu faço agora? Basta usar que eu estou num espaço compacto, né? Então, se eu tiver uma cobertura finita do espaço por ε0 sobre 4 bolas, né? Então a quantidade, cada uma dessas bolas intersecta a pré-imagem de A no máximo em um ponto. Ok? Logo, né, o número de pré-imagens de A é pelo menos limitado pelo número de bolas dessa cobertura finita. Isso aí vai depender do compacto, mas temos uma cota uniforme para o número de pré-imagens. Okay? Portanto, a transformação de Gauss não pode ser expansiva porque ela tem uma quantidade infinita de pré-imagens. Certo? Em seguida, eu tenho aqui nos apontamentos a construção de um homeomorfismo com entropia topológica próxima de qualquer valor positivo. Veremos isso no próximo vídeo.